Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Mais uma vez estamos aqui para falar do nosso tricolor, hein, gente? E parece brincadeira, mas a cada dia que passa, né, cada semana, estamos aqui estreando em um novo campeonato, né? E, enfim, vamos falar da estreia do São Paulo na Copa do Brasil, né? A terceira fase da Copa do Brasil, uma fase que já é de mata-mata. Eu vou falar desse jogo e também eu vou fazer um comentário rápido a respeito da apresentação do Emílio Rigoni e da especulação do nosso grande camisa 9, né? Ou seja, aquele atacante que vai, enfim, nos dar ali mais esperanças nas nossas opções de ataque. Certo, galera? Então, vamos lá para as informações do nosso tricolor. Começando então com a nossa estreia na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o time viajou hoje, né? Teremos um jogo no Piauí, em Teresina, contra o 4 de julho. É um time modesto, né? Como nós falamos de times da Copa do Brasil nessa fase, são times de menor expressão para o futebol nacional. A gente entende isso. Não quer dizer que seja um jogo fácil, porque normalmente o campo é um campo já de dificuldade. Os times eles vêm com bastante força, mas são times modestos. Não dá para comparar a estrutura de futebol com o São Paulo, né? E com nenhum outro time da Série A. Infelizmente não dá para comparar, porque o ideal seria termos uma igualdade ali, né, dos clubes, que a CBF pudesse ajudar mais o futebol aí em todo o país. Olhando para esse cenário, eu queria dizer que vamos jogar amanhã às 21h30. Esse jogo é um jogo que, para alguns, é um jogo simples, mas ele acaba sendo arriscado para o São Paulo, porque ele vai levar um time totalmente alternativo, né? Nenhum dos jogadores considerados titulares aí viajou aí hoje, né? Saiu de Guarulhos lá, porque os setoristas que fazem a cobertura do São Paulo já noticiaram aí no Twitter, né? Que basicamente o time foi o time reserva. E com isso a gente tem ali uma expectativa de um time que eu vou até dar uma escalada para vocês aqui, que é o seguinte: é o Lucas Perry no gol, nós teríamos o Bruno Alves, o Rodrigo Freitas, o Diego Costa e também ali o Rodrigo Nestor, Shailon e Thales, né? Então são essas grandes novidades, o Wellington e o Orejuela. O Orejuela, eu tenho uma dúvida, porque apesar de terem noticiado isso, na coletiva pós-jogo, né, do São Paulo e Fluminense, que ele não foi relacionado, o Crespo disse que realmente ele está bem abaixo, mas que lembrou que ele vem de cirurgia e tudo, e que ele precisa se recuperar. Então pode ser que entre um Galeano ali como surpresa na ala direita, que, aliás, na minha opinião, foi onde ele mais se destacou nos jogos do São Paulo. E aí no ataque nós teríamos o Rojas e o Vitor Bueno, né? Essa seria a provável escalação do time, o restante fica ali se recuperando. Os desfalques conhecidos, Benítez e Daniel Alves e, naturalmente, o irresponsável do senhor Arboleda, né, que agora está se apresentando para a sua seleção, e tomara que ele não contamine os companheiros dele lá, ninguém, né, e que nem ele esteja contaminado depois daquele ato patético dele em festas clandestinas, né. E aí, pessoal, com isso, vamos ali com tudo para esse jogo da Copa do Brasil. Amanhã, naturalmente, eu vou acompanhar, depois do jogo vou falar da partida com vocês aqui. Eu espero que a gente tenha ali boas notícias, até porque nós vamos ter o jogo de volta na próxima terça-feira, vai ser no Morumbi, né? E aí vai decidir quem é que vai passar para a próxima fase. Vai ser importante a gente avançar, porque a Copa do Brasil é o único título que o tricolor do Morumbi não tem. Então a gente deseja muito levantar essa taça, que tem uma representatividade no futebol hoje muito boa. Certo, pessoal? Eu vou falar rapidamente de duas especulações aí de contratação. Todo mundo sabe da necessidade e da carência do nosso ataque. E eu vou dar minha opinião. O Pablo não tem a mínima condição de ser o nosso centroavante. A gente vem ali, digamos, aturando, por quê? Primeiro que o time não tem dinheiro. Segundo, porque não tem opção, nem na base e nem como reserva. Tanto que o próprio Crespão aí está colocando o Vitor Bueno para poder fazer ali essa linha de ataque, né? Essa frente aí na frente do gol. E aí o que acontece? Essas são as necessidades. E aí eu vou falar, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, um cara muito simpático, muito solícito e um cara muito transparente, ele vem dando várias notícias aí há muito tempo, né?
notícias não, entrevistas, perdão, e das entrevistas as notícias surgem, né? E aí essas notícias aí sendo especuladas a respeito de quem vai ser contratado ou não. E aí uma das últimas entrevistas que ele deu, ele falou exatamente assim, olha, pessoal aí tá especulando sobre trazer o Borja, aí falaram sobre o próprio Borré, não são jogadores que a gente teria ali condições de seguir, mas vamos trazer novidades de um atacante argentino, que estamos conversando, e de um colombiano. Bom, hoje tivemos a apresentação oficial do Emiliano Rigoni, atacante ali, muito, digamos ali, festejado pela contratação, uma indicação do Hernan Crespo, né? Ele indicou esse jogador, jogador cobiçado ali no futebol sul-americano, porque ele teve bastante sucesso no Independiente da Argentina, quando ele foi campeão junto com o Benítez, aí ele foi para a Europa, aí depois ele se vinculou a alguns, foi emprestado por um time da Espanha, e aí o São Paulo fez uma transação ali criativa de mercado para poder trazer ele. Ele é um cara que na entrevista disse, o primeiro contato, o Alejandro Corran, né, da comissão técnica do São Paulo, entrou em contato para saber a situação, falou da especulação, depois o Crespo foi falar com ele, na sequência ele falou também com o Benítez, que é um grande amigo, e aí as coisas evoluíram. E o importante para ele é que ele já sabe o tamanho do São Paulo, na apresentação de hoje ele mostrou um total respeito, disse das ambições dele, das ambições do time, mas um ponto importante foi quando ele falou das características dele. Ele se coloca como um dianteiro, né, um cara que se joga na frente, tanto na ponta ou vindo do meio. E essa é uma análise muito importante, porque veja, a gente tem ali uma carência de pessoas, jogadores que conduzem a bola para o ataque, ou seja, que ajudem na armação, coisa que só o Benítez faz hoje, e nós temos ali a questão do nosso ataque. O Luciano está com uma condição muito ruim de jogo, né, física, na verdade ele está se arrastando, nós temos o Pablo horroroso e temos o Vitor Bueno improvisado. O Rojas é um bom reserva, mas não dá para dizer que é aquele atacante que a gente espera ali sendo titular do time de São Paulo. E aí o Rigoni ele vem assim carregado de esperança aí por todos por conta do potencial dele. Ele se colocou como um cara versátil, um cara que dribla, que tem essa intenção de ataque por gol e disse que não tem problema nenhum em atuar na ponta dos lados. Eu já considero então, indo para a entrevista do Belmonte, que já é o primeiro atacante argentino que estava conversando, eu considero ser então o Emiliano Rigoni, mas não é o 9, certo? E aí eu tenho uma outra situação. Depois dessa apresentação, né, feita por ele, maravilha, apresentação rápida, feita no Morumbi, o Júlio Casares, presidente, foi lá, fez a abertura da coletiva, foi uma apresentação rápida, em torno de uns 15 minutos, e aí a gente agora, a torcida de São Paulo, poxa, mas e quem é então quem será, né? Quem será então o nosso atacante número 9? Pessoal, aí eu tenho uma impressão a ser considerada. Todos os nomes que foram ali especulados nesse período que o Crespo está aqui, de centroavante e tudo, nenhum camisa 9, pivô mesmo, 9, um cara que só empurrava a bola para o gol, ele foi, digamos assim, muito bem, não aceito, mas assim, a gente não via ali com bons olhos na comissão técnica, pelo menos o sentimento de que a busca seria por um 9 ali, aquele cara que só fizesse o papel de, por exemplo, de um centroavante igual ao Luiz Chulapa, né? Não. Então a gente sempre viu ele querendo jogadores construtores, até porque o esquema de 3-5-2 que utiliza o Ala, ele depende muito de pessoas no meio de campo, jogadores no meio de campo com condição de condução e criação de jogadas. Por quê? Porque o time ele já é formado para ataque nas alas, mas os adversários não são bobos, então eles travam as alas. Aí tem que sair jogada pelo meio. Tanto que, se vocês se recordarem, a expectativa era que a gente fizesse, se eu não me engano, acho que era o Gabriel Neves, um talentoso meio-campista uruguaio, jovem, que o São Paulo tentou contratar e não deu certo, a pedido do Crespo. Mas, graças a Deus, não deu certo, mas aí a gente, conseguiu iluminar ali a cabeça do Lisieiro e do Nestor, que estão arrebentando. Então, ele já estava buscando o Crespo jogadores que fizessem construção de jogada, desde lá de trás. E aí, olhem para a zaga, ele quer isso, que ele oficializou o Léo Pelé no lugar do Bruno Alves, né, na terceira
vaga no trio de zaga, né? Porque o titular, Arboleda e Miranda, e sobraria aquela terceira ali. É o Léo Pelé. Por quê? Por conta da saída. Então, o Crespo, ele vem valorizando muito essa questão dessa saída de bola com qualidade, para o time todo ser muito técnico. E aí, indo para esse lado, um dos nomes que ele indicou, por exemplo, que está fora do alcance financeiro do clube, era o Borré. Mas o Borré, você olha os jogos dele, ele constrói jogo. Ele não é aquele cara que fica paradão lá. Então vamos para o nome que está sendo especulado. Diego Valois, atacante do Talleres, né, da Argentina. Ele é um atacante que, ele originalmente ele não é um centroavante. Ele é um colombiano, então eu resgato as entrevistas do Belmonte, onde ele disse que estávamos ali conversando com um colombiano. E mas ele é um cara de aproximadamente, acho que eu olhei na ficha técnica dele, ele tem 1,86 m, ele tem 24 anos, e ele é fazedor de gols. Só que ele é forte, você olha eu vi também os melhores lances dele, entre ontem e hoje, eu vi alguns vídeos de jogadas, ele é um cara que, ele é inteligente e ele tem explosão. E aí, entra exatamente na característica que o Crespo gosta, ele disputa muito bem a bola aérea, consegue fazer um pivô, ele é um cara de bastante dinâmica de jogo, e é um cara forte, mas é um cara que também sabe jogar abrindo os espaços, algo muito importante, pra gente não ter um cara lá, um espantalho lá na frente, que não consegue fazer nem gol, nem passe, nem correr, nem pivô, não consegue fazer nada. E aí esse cara é o seguinte, negociação complicada, por quê? O passe dele gira em torno de 4 a 5 milhões de dólares e o time dele não quer se desfazer dele assim de graça. O São Paulo está tentando fazer a negociação para comprar 50% dos direitos federativos dele e esse valor, e nessa proposta o São Paulo considerar uma venda futura e uma boa participação ali do clube dele de origem. Então, é exatamente esse cara que o São Paulo tá negociando, tá tentando. E foi também noticiado isso no canal do Nicola, né, que é um canal importante ali, que fala de todos os clubes. Ele confirmou com as suas fontes que, de fato, o São Paulo está negociando e tem esse entrave financeiro, mas pode ser que o desfecho seja positivo, porque é uma situação muito boa e o jogador também ficou muito animado. Olha o tamanho do São Paulo comparado com o atual time dele, né? Então, pessoal, é justamente isso, é assim que a gente espera aí que o Tricolor estreie na Copa do Brasil, que é ganhando, a gente com notícia boa, e que a gente consiga, então, concretizar a expectativa firmada pelo Belmonte de que traríamos ali um argentino e um colombiano para reforçar o nosso time. Quero pedir para vocês aí que, se vocês estiverem, para aqueles que estão aí acompanhando o canal e estão curtindo o conteúdo, por favor, continue dando essa força, dando feedback, e com certeza eu vou trazer mais coisas para vocês. Certo, pessoal? Então eu agradeço demais aí a participação aí de todos aí. Um grande abraço. Valeu!